E na coletiva de imprensa? A gente perdeu 2 pontos, né? Fizemos um, né? Então, pelo menos somou diante das proporções, né? Então, é uma noite não muito inspiradora por parte da equipe, e isso no geral, a gente viu isso aí. Não é só de 1 ou 2 jogadores, foram mais jogadores, da mesma forma que se repetiu um pouco contra o Paraná. Então a gente vai identificar isso, já se representamos amanhã e nós vamos cobrar, conversar, organizar, porque já terça-feira tem jogo, né? Mas mais uma vez a gente deixou assim escapar. E em teoria, pelo menos foi uma equipe que veio aqui e propôs jogar, não ficou só se defendendo também. Então seria um jogo teoricamente mais fácil, mas quem fez complicar fomos nós mesmos porque deixamos de criar. E aí a parte de criação, de organização, fugiu muito do controle. O que você acredita que tem que melhorar para o próximo jogo? Olha, o que tem que melhorar é o que a gente vinha fazendo, né? Saber fazer as transições, a participação dos meias, o nível de criatividade, né, o envolvimento, os setores que funcionavam muito bem, que vinham funcionando entre lateral, meia, volante, né? Então essas estruturas estavam funcionando muito bem e hoje não funcionou com o nível de criatividade tão alto. Então isso que nós temos que fazer funcionar de novo. As alterações agradaram, Tencati? Olha, até sim, né? Eu acho que num primeiro momento impactou bem, o Ricardinho entrou bem dentro da proposta daquilo que eu pedi para ele. É um jogador que dá mobilidade ali, ele é um meia atacante, né? Então tem essa virtude tanto do passe que todas as vezes que fez não errou praticamente, deu precisão nessa sequência da jogada, participou do lance, fez o gol de empate, né? Lutou, se empenhou, então isso ficou evidente, né? O Willian, até diante das proporções que se criou daquilo que a gente pensava nos treinamentos, começou muito bem naquilo que a gente pensou, mas depois aí deixou de acontecer. E principalmente a situação de 1 contra 1, o porquê mudar no intervalo, né? Justamente para isso, a gente estava com uma equipe mais lenta, mais sem agressividade, e precisava de profundidade. Então o Willian, a intenção era essa, e ele fez isso em alguns momentos, mas outros não, então alternou em bons e maus momentos, né? E a entrada do próprio Ayrton foi até derivada aí do Quaresma, que acabou sentindo ali no finalzinho e não conseguiu terminar o jogo, mas a opção era para o outro setor, né? Para melhorar inclusive o nível de criatividade, era colocar o próprio Márcio. Sobre o Quaresma, Tencati, você acha que ele sentiu durante essa estreia dele hoje aqui? Olha, a responsabilidade do jogador é toda minha, então quem colocou ele em campo sou eu e se tem algum culpado ou se tem alguém que deva responder por ele, sou eu, né? Então diante do que ele vinha treinando, diante do que ele vinha apresentando, e esse é o feeling que eu tenho a respeito de colocar ou não colocar determinados jogadores, e eu coloquei com plena convicção. Então não deu errado? Deu errado, eu vou fazer o quê? Ele começou muito bem, e depois errou um lance ali, outro aqui, começaram a pegar no pé dele, ele se encolheu, não é a primeira vez que acontece com um jogador aqui, já aconteceu com outros atletas também da mesma forma, o próprio Ayrton já aconteceu aqui em alguns momentos, com o Reginaldo da mesma forma, em alguns jogos, o Lucas Ramon, outros jogadores, porque a gente acostumou nesse setor a terem jogadores agressivos, porque essa característica que a gente criou na equipe, né? Então quando não acontece essa agressividade, é óbvio que aí o torcedor cobra um pouco mais desse setor e ele foi mais cobrado e inclusive, cara, infelizmente a fatalidade ali da bola acabar sobrar, que ele tentou cortar e sobrou para o adversário, para o adversário fazer o gol. Mas está dentro da proporção, eu entendo quem é o jogador, eu conheço o jogador, então a responsabilidade é toda minha, da mesma forma que deu certo em outros jogos, as minhas escalações, não deu errado, eu tenho que aceitar e a responsabilidade é toda minha, do erro. Tencati, agora o jogo contra o Oeste na semana que vem, a gente tem pouco tempo a treinar, perdeu o Germano agora para essa partida, você vai manter esse padrão tático, essa formação com 3 atacantes, ou você pode, enfim, mudar o esquema para uma partida contra o Oeste que é fora de casa? Nesse momento, se você me perguntar, não consigo te responder, né? Porque isso é término de jogo agora, então o pensamento ainda está no que aconteceu agora recentemente, né? Então até a organização do raciocínio é em função do que terminou o jogo, da forma que foi. Então isso eu só vou pensar a partir de amanhã e tomar os posicionamentos. A partir de amanhã tem 2 dias, 3 dias de treinamento, 3 períodos. Então isso dá para organizar internamente para a gente posicionar melhor a equipe em campo.